Com a palavra, convidado Hermilon, que é o presidente da Associação dos Engenheiros. Bem, agradecemos novamente ao convite formulado por esta casa, através dos nobres vereadores, em especial na pessoa do querido colega e irmão engenheiro Norberto Nunes de Paula, mas foi muito bem colocado pelo vereador Geraldo Jabur com relação à lei 298, 7 de janeiro de 2003, que foi de autoria do mesmo e foi sancionada pelo prefeito em 7 de janeiro de 2003. Muito bem, essa questão de legislação urbanística, nós entendemos que ela é um tanto quanto complexa, a partir do momento que, com todo respeito, ela deveria realmente ser tratada dentro do âmbito, assim, do campo técnico, de pessoas realmente que lidam com legislação urbana e com os contingentes e os conflitos na cidade como um todo. A Lei Complementar 298 de janeiro de 2003, ela acrescenta a Lei 4.744/88, que é a lei, que é o Código Municipal de Posturas. Muito bem, o vereador foi feliz aí na proposição dele, quando citou a criação do artigo 178A e 183A, que está diretamente relacionado à lei, o Código Municipal de Posturas. Ao passo que, ao criar o artigo 30A da Lei 4.808/88, que trata do Código Municipal de Obras, se verificarem o Código Municipal de Obras, vão observar que o artigo 30, ele trata da questão da implantação e da normatização de questão de recuo, etc., dentro do terreno. O artigo 27, sim, ele trata dessa questão do auto de conclusão. Agora, uma coisa que muito nos surpreendeu desde a criação da Lei 271, posteriormente, seguida pelas leis 282 e 297, que trata da regularização de obras clandestinas e ou irregulares e da outras providências, o que nós vimos aí é uma certa ambiguidade no sentido do Poder Executivo estar amarrando, condicionando a Lei 4.744, que é o Código Municipal de Posturas, a Lei 4.808/88 e também a Lei 245, que trata do uso e ocupação do solo no município de Uberlândia. Então, o que houve? Nós temos uma legislação urbana aqui em Uberlândia, não só aqui, como também em vários municípios, principalmente os de médio e grande porte, que é um verdadeiro arcabouço, ou seja, uma coisa que se deu uma verdadeira coxa de retalhos. Então, nós temos que estarmos muito atentos a isso, nos preocuparmos com a questão do funcionamento, ou seja, da cidade como um todo, para que não criemos conflitos e geremos uma série de distúrbios que estão sendo provenientes dessas leis. Por que eu digo isso? A Lei 271 e a Lei Orgânica do Município, ela diz que realmente nós temos, ou seja, o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm que primar pela ordenação do espaço físico nas cidades. Tudo bem, porque senão as cidades iriam se transformar num caos, partindo da premissa que o Estado já foi constituído para criar um certo ordenamento, organizar, ou seja, o individualismo em prol do social, em prol da coletividade. Mas o que ocorre é que a Lei 271 e suas alterações, amarrando alvará de licença de funcionamento de empresas, de comércios, de prestadores de serviços, de indústrias, etc., com relação ao auto de conclusão, a nosso ver é uma aberração. Por que isso? O comércio está paralisando, empresas estão fechando por não terem condições de terem
como emitir notas fiscais, porque seus talonários automaticamente ficam bloqueados. É uma secretaria amarrada e vinculada à outra. Então, a nosso ver, é o seguinte: qual que é a nossa proposta? Seria que, a partir do momento que o poder público, ou seja, em hipótese alguma, pode liberar o auto de conclusão. Toda obra tem que ter um auto de conclusão, sim. Porque senão vai continuar isso, e daqui 10 anos, 20 anos, nós estaremos novamente aqui discutindo o mesmo assunto. Então, para que haja uma melhor flexibilidade disso aí, com relação à lei 298, no artigo 30A, que seria artigo 27, vamos dizer assim, quando se tratar de concessão de licença de localização e de funcionamento, somente será exigida a apresentação de habites, projetos arquitetônicos complementares, quando a edificação tiver sido construída em até 10 anos do respectivo pedido. Essas leis, nós fomos até procurados pelo Poder Executivo, juntamente com outras entidades de classe, outras entidades organizadas da sociedade, tais como CDL, a CIUB, Secov, Sinduscom, etc. E está sendo formatado uma proposta que será apresentada no dia 21, próximo, ao secretário de Planejamento, José Antônio Assis Godoy. Agora, a nossa proposta é o seguinte: a partir do momento que o cidadão dê entrada no projeto, tanto a nível de corpo de bombeiro quanto a nível de prefeitura, a partir do momento que o cidadão dê entrada no projeto ou num laudo técnico assinado, devidamente assinado por um profissional habilitado da engenharia ou da arquitetura, garantindo ou mesmo um termo de aprazamento perante a Secretaria de Planejamento, que o alvará de funcionamento dessas empresas, desses comércios, fossem liberados. Porque a partir do momento que tem esse termo de aprazamento, com assinatura do proprietário e ou profissional habilitado da engenharia, significa já a boa-fé do cidadão em querer organizar. Então, finalizando, presidente, no dia 21, torna a repetir, no dia 21 não é só a Associação dos Engenheiros, ou seja, foi criado um comitê municipal para tratar desse assunto em relação a essas leis, e está sendo proposto e entregue nas mãos do secretário de Planejamento no próximo dia 21, e tenho certeza que ele encaminhará para esta casa para apreciação dos novos parlamentares. O que tínhamos a falar era isso. Apoiamos totalmente a lei do vereador Norberto, a lei do vereador Jabur, do Carri, vocês estão de parabéns. A única coisa que nós temos que estar alterando é alguma questão, da redação dessa lei, para que não continue gerando esses conflitos e o Poder Executivo estar usando a argumentação do que saiu do Legislativo, então tem que ser cumprido em cima disso. Então eu acho que tem que ter um bom senso, principalmente da nossa Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria de Postura, da Secretaria de Serviço Urbano, no sentido de não estarem criando esse conflito e amarrando alvará de funcionamento das empresas. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigado a todos.